tô pronta. E você? Eu também estou pronto. E é por isso que eu te convido para o Retiro de Integração do dia 27 ao dia 29 de junho. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria conhecer aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez. Se você nos visita pela primeira vez, levanta sua mão. Nós queremos conhecer você. Glória a Deus, ao fundo ali. Mais alguém? Lá ao fundo. Uma salva de palmas mais uma vez para esses irmãos. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria para nós recebê-los. Sinta-se à vontade. Também já queria liberar as crianças para o seu culto. Nosso ministério infantil já está liberado. Você, pai, precisa levar seu filho ali, porque vai ser dado uma pulseira para você e fazer o controle também. Amém? Glória a Deus. Irmão, só reforçando alguns dos nossos avisos. Ainda nós temos algumas atividades para acontecer esse mês. Glória a Deus. No próximo sábado nós vamos ter o culto de jovens, amém? Glória a Deus, cadê os jovens aí? Então, próximo sábado, nosso culto de jovens, você jovem, não pode ficar de fora. No dia 30 nós vamos ter a nossa reunião de empreendedores, então você que deseja participar, puxa, eu sou um empreendedor, ou eu desejo ser um empreendedor, tenho orado, buscado e tenho esse sonho no coração, então essa reunião é para você, tá? Então no dia 30, aqui do mês de... 30, Isso. Vamos ver se é isso mesmo. Isso, dia 30, a nossa reunião de empreendedores, às 19h30, sexta-feira, 19h30 do dia 30, amém? Então, e um outro recado que eu queria fortalecer, que passou aqui no nosso vídeo de avisos, é o nosso retiro de integração. Nós temos... As vagas estão se esgotando, Nós temos já um limite de vagas, porque pela questão da chácara. Então não deixe para a última hora, porque senão você vai ficar sem, E se você ficar sem, não tem o que fazer. Amém? Então, dia 27, 28 e dia 29 de junho, nós vamos ter o nosso retiro de integração. Será para homens e mulheres, vai ser na Chácara Murá, ali em Piraquara, ali no centro de Piraquara, para frente do centro. E não é centro de Piraquara ali, eu não sei. É mais retirado. Mas esse retiro vai ser uma bênção. Esse é um retiro que nós vamos fazer, pela primeira vez, nós vamos fazer um retiro na chácara. Nas últimas edições nós tivemos retiro, aqui foi interno, foi aqui mesmo na igreja, mas dessa vez nós vamos fazer na chácara. Então será um tempo muito especial. E eu queria desafiar você a fazer, a participar. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, você vai ser impactado, eu tenho certeza disso. E se por um acaso você for para esse retiro, e você, puxa, não senti nada, não mudou nada, não virou nada na minha vida, você me procura que eu vou devolver teu dinheiro, Então tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração e será um divisor de águas na sua vida. Aliás, irmãos, enquanto nós estamos no momento de louvor, eu senti Deus falando algo, para nós, como igreja, e para nós, como membros, como irmãos. Deus está inaugurando uma nova fase. Eu senti, eu vi assim, eu tive meio com uma visão, meio com um sentimento junto, de que Deus está inaugurando uma nova fase. Então, creio que isso é para nós como igreja, e creio também que isso é para algumas pessoas aqui, Deus vai inaugurar algumas fases novas na sua vida, Tenho certeza que o Senhor está movendo algo, nos nossos corações, algumas pessoas vão ter que tomar decisões, mas deixa eu falar algo para você, Sinta-se em segurança, porque se é o Senhor que está falando ao seu coração,
né, tenha certeza que algo melhor Ele preparou para a sua vida. É uma nova atmosfera, né, um novo tempo, né, porque a palavra de Deus diz, né, eis que faço novo todas as coisas. O Senhor está fazendo algo novo nessa igreja, né, e por estarmos inseridos, né, na igreja do Senhor, né, nas nossas vidas também o Senhor vai fazer coisas novas. Amém? Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. E eu queria, né, que a gente pudesse, né, abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Esse mês nós estamos trabalhando a temática nos nossos cultos sobre as bem-aventuranças. E eu queria que nós pudéssemos falar sobre mais uma bem-aventurança, né, que o Senhor deixou para as nossas vidas, mais uma instrução do Senhor, que está lá em Mateus capítulo 5, nós vamos ler o verso 8. Mateus capítulo 5, verso 8. Amém? Todos acharam? Então diz assim a palavra de Deus: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém? Se você puder fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem proporcionado. Obrigado pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Não somos merecedores de nada, mas o Senhor, na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua fidelidade, o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado pelo momento de louvor. Nós entregamos o louvor ao Senhor, mas quem é abençoado somos nós, Senhor. Oh Deus, porque a sua presença se faz real aqui. A sua presença se faz real nesse lugar. E nós queremos te dar a primazia agora do nosso coração, do nosso, né, da nossa percepção. E Senhor, nós oramos agora que nós possamos estar com a mente livre de todo embaraço dessa terra, toda preocupação desse mundo. Oh Deus, sabemos que, né, temos desafios durante essa semana, temos contas a pagar, temos coisas a resolver, mas que o nosso momento agora, Senhor, seja de entregar ao Senhor a primazia do nosso coração e da nossa mente, que nós possamos entrar, ó Deus, nesse lugar de contemplar o Senhor, de entender, de ver o Senhor através da palavra, que o Senhor ministre em nossos corações. E Deus, nós oramos em nome de Jesus, que as outras vozes, ó Deus, da preocupação, as vozes, Pai, ó Deus, do inimigo que tentam tirar nossa atenção, que elas cessem agora e que a voz do Senhor possa ser clara sobre cada coração aqui. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos falando então sobre as bem-aventuranças e hoje eu queria que nós pudéssemos falar sobre essa bem-aventurança que é ser limpo de coração. Existe, né, a Bíblia fala sobre as bem-aventuranças. Jesus fala, né, sobre as bem-aventuranças, fala como são felizes, né? Bem-aventurados, né, você já sabe, né, o significado de bem-aventurados é felizes, alegre. E a Bíblia então vai falar que aqueles que são limpos de coração, eles têm, né, a grande dádiva, o grande privilégio de ver a Deus, né? Qual o maior privilégio do que ver a Deus, né? Então a Bíblia está falando aqui sobre: se o meu coração for limpo, se eu manter um coração limpo, eu vou ter o grande privilégio de ver a Deus. Então é a promessa do Senhor. Existe, irmãos, algo que nós devemos buscar, que é um coração limpo, que é manter o nosso coração limpo, protegido, né, das coisas desse mundo, que é manter o nosso coração, né, focado nas coisas de Deus. Né? Quando nós olhamos para o contexto bíblico, né, o coração, né, no quesito antigo, na questão bíblica, era muito ligado nos sentimentos ou naquilo que eu agia. Né? Hoje nós sabemos que, né, pela ciência, o cérebro é que coordena isso, mas, né, esse é o sentido que se dá
ao coração, né, onde, né, estão guardados aquilo que mais nós prezamos. Então a Bíblia fala que eu e você precisamos ter um coração limpo. E eu queria que nós pudéssemos falar hoje sobre marcas de um coração limpo. Né, quais são as marcas, né, quais são as características, quais são, né, ali o que demonstra a descrição de quem tem um coração limpo. Talvez você vá pensar, puxa, eu tenho alguma dessas marcas, né? Talvez outros vão pensar, puxa, eu preciso, né, que essa marca seja mais clara na minha vida, né? Porque isso talvez, se eu não estou vivendo isso agora, pode ser um sintoma ou pode ser né, uma afirmação de que eu preciso limpar o meu coração, porque eu preciso me aproximar, de que eu preciso voltar, né, a Deus. E eu queria que nós pudéssemos falar sobre, né, essas características. Amém? Glória a Deus. Primeira característica de quem tem um coração limpo, ou primeira marca de quem tem um coração limpo, é a integridade de vida. Vive sem falsidade, não se adapta a discurso ou conduta. É uma pessoa que vive, né, a santidade, que tem como marca, né, uma integridade no seu andar, no seu caminhar. Uma pessoa que vive uma vida difícil. Nós conseguimos conciliar, né, as coisas do mundo com as coisas do dia, né, com as coisas de Deus, porque o mundo sempre tenta nos tragar, sabe, a andar fora dos padrões de Deus, né? Que é um exemplo, puxa, você que é empresário, você tem aprendido isso nas nossas reuniões de empreendedores, né? De você pagar o imposto que lhe deve ser pago. Quantos de nós aqui, puxa, né, temos uma dor no coração de fazer isso, mas é necessário, porque, né, é um padrão, né, é algo que o mundo, né, é uma lei do mundo, e algo que Deus abençoa quando nós andamos em concordância com as coisas que devem andar. Quando nós falamos de integridade, é você não só somente parecer ser santo, mas ser santo de verdade. A Bíblia vai falar em Hebreus capítulo 12, versículo 14, né? Diz assim: procure viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você consegue fazer essa conexão, né, da bem-aventurança de uma pessoa limpa do coração, com o texto bíblico de Hebreus capítulo 12, onde diz que ninguém verá a Deus se não for pela santificação. Então, né, há uma conexão de quem é limpo de coração, vai ver a Deus, e o escritor de Hebreus fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, é uma conexão entre essas duas coisas. A pessoa que tem o coração limpo, ela vive uma vida de santidade. Não há como, né, se retirar, não há como fazer acordo, não há como andar, né, em dois caminhos. Por isso eu preciso viver na santidade, eu preciso fugir do mal e da aparência do mal. Eu preciso buscar isso. Nós precisamos buscar isso, né? E a palavra que é, puxa, eu posso até, como, né, eu acabei de falar, viver uma vida, né, de aparência. Mas quem nós somos quando ninguém está olhando? Quem nós somos quando não há ninguém nos vendo? E deixa eu falar algo para você, irmão, irmã, sempre tem alguém te vendo, né? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. O Senhor, né, está em todos os lugares, né? No momento onde você está, né, acha que está sozinho, o Senhor está ali. Nós não temos como escapar dos olhos de Deus, né? Então, assim, como nós pensamos em integridade, significa viver uma vida íntegra aos olhos dos outros, mas principalmente aos olhos de Deus. Uma vida reta, né? Uma vida, né, uma conduta que agrada a Deus, né? Uma vida de integridade. E nós precisamos buscar isso. Servimos a um Deus que vê o coração, por isso devemos viver com retidão e transparência. Como eu disse, quem nós somos quando não tem ninguém nos olhando? Quem nós somos, né, quando nós temos a oportunidade,
né, de fazer o certo e também de fazer o errado. O que nós fazemos? Será que andamos com integridade? Porque, né, se nós agimos de uma forma, né, errada aos olhos de Deus, isso só mostra que o nosso coração não está limpo. Isso só mostra que nós precisamos trabalhar no nosso coração, limpar o nosso coração, né, dessas coisas que têm nos atrapalhado. Sabe, irmãos, existem vícios nas nossas vidas que nós vamos ter que tratar. Uma vida de integridade é uma vida de verdade. Né? Talvez, puxa, eu fui muito acostumado a falar mentiras, a contar pequenas mentiras. Né? Isso tornou-se na minha vida, né, algo comum. Mas sabe, quando nós vamos para Jesus, né, e às vezes a gente pensa, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não. Quando você fala isso, você está colocando um limite na ação de Deus na sua vida. Quando nós falamos assim, puxa, esse é o meu temperamento, né? A gente tem agora esse costume de falar de temperamento, que eu sou colérico, porque eu sou assim. Irmão, quando você vai para Jesus, Jesus transforma qualquer coisa, amém? Você crê nisso? Né? Jesus transforma qualquer coisa. Eu mesmo, um exemplo meu, né, eu era muito estressado no trânsito. Muito estressado no trânsito. Jesus trabalhou na minha vida. Jesus transformou a minha vida. Mas é uma luta, irmão. É uma luta para que o velho homem não saia de novo. É uma luta para que o velho homem não retorne. Sabe, e nós precisamos, sabe, trabalhar isso nas nossas vidas. Trabalhar no nosso coração. Puxa, eu não aceito ser dessa forma. Eu não aceito viver assim. Não foi para isso que Deus me transformou, me trouxe novamente, né, desse mundo de escuridão no qual eu vivia. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Viver essa vida, né, íntegra. Uma vida íntegra. Uma vida de honestidade. Sabe, irmãos, e muitas vezes nós vamos ter que pagar o preço por ser honesto. Talvez a gente ache, puxa, eu vou pagar um preço a mais aqui, né? Puxa, eu pagar imposto, pastor? Não, é mais fácil sonegar. É mais fácil. É mais barato, né? Não é verdade? Mas será que isso agrada a Deus? Sabe, nós precisamos começar a se incomodar com algumas práticas que nós fazemos. Se incomodar, isso precisa começar a incomodar o nosso coração. Puxa, né, não é legal isso. Não é legal fazer assim. Quando nós fazemos isso, nós começamos a colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E essa é a marca de um coração limpo. Viver uma vida de integridade. Com os outros, mas principalmente com o nosso Deus. Amém? Então essa é a primeira marca. Né, uma pessoa que anda em integridade. Segundo, quem tem um coração limpo é rápido em se arrepender. Arrependimento, irmãos. Reconhece rapidamente seus erros e busca a reconciliação com Deus. É o exemplo de Davi. Quando, né, Deus o confrontou, ele não deu explicação. Ele não falou, não, mas, puxa Deus, você precisa entender, eu sou homem, né? Aconteceu, eu vi, você precisa entender, meus hormônios. Não. Rápido em se arrepender. Puxa, não fica procurando desculpa. Não fica procurando fugas. Né? Não, foi a mulher que tu me deste. Não. Chama a responsabilidade para si. É eu falhei, foi comigo, eu sou errado. Então, a marca de um coração limpo é uma pessoa que se arrepende rapidamente. Puxa, falhei, errei. Puxa, peço perdão pelo meu erro, pela minha falha. Né? Vou resolver, né? Vou voltar novamente, vou fazer novamente o caminho inverso. Sabe, então, quem tem um coração limpo é uma pessoa que se arrepende.
não tenta justificar o pecado, simplesmente reconhece, né, e abandona. Porque muitas hoje a gente fica tentando, né, achar escape, fuga pelos nossos erros. Não, mas porque você tem que entender, é assim, é isso, né? Daí coloca a culpa, né, nas gerações passadas, não, porque minha família era assim, e porque eu sou assim. Não, irmão. A marca de um homem e uma mulher que tem um coração limpo, né, é reconhecer o seu pecado e abandoná-lo. Não tem desculpa. Eu reconheço que falhei, eu reconheço que eu estou errado e eu abandono. Rápido em se arrepender. Num casamento, irmãos. Quer provar, quer ver se o seu cônjuge tem um coração limpo, né? É reconciliação. É rápido em se reconciliar. Não fica guardando amargura. Não fica guardando rancor. Não fica trazendo desprezo para o cônjuge. Sabe, eu já conheci relatos de pessoas que ficaram meses sem se falar dentro de casa. Meu irmão, que dificuldade assim. Você imagina? Por quê? Porque um coração sujo, um coração amargurado. Mas, né, a pessoa que tem um coração limpo, ela não consegue ficar nesse estado. Sabe, é se humilhar diante de Deus. Falar, Senhor, né, eu não mereço nada. Eu me arrependo do meu erro, da minha falha. É se humilhar e falar, Senhor, né, eu quero reconciliar contigo. Agora, quantos de nós vivemos anos, décadas, uma vida toda longe da presença de Deus, porque não reconhece os seus pecados, porque não se arrepende. E nós precisamos falar de arrependimento, porque hoje é uma banalização, né? Hoje não dá ibope, hoje, né, não é legal para o marketing você, né, de uma igreja ou de uma religião, você falar em se arrepender. Irmãos, é bíblico, é um ministério, né? João Batista falava sobre arrependimento, Jesus falou sobre arrependimento, nós precisamos falar sobre arrependimento bíblico. Quem tem um coração limpo se arrepende rapidamente. E todos nós, irmãos, todos nós precisamos se arrepender. Eu preciso me arrepender todos os dias das minhas falhas, dos meus pensamentos, daquilo que eu faço, daquilo que eu não faço. Todos nós. Essa é a marca de um cristão até Jesus voltar e acabar com tudo de errado que há. Todos os dias nós vamos precisar se arrepender daquilo que fazemos e pensamos. Mas nós precisamos ter um coração quebrantado. A Bíblia fala, Jesus fala, o Senhor fala, né, que Deus não despreza um coração contrito. Deus não despreza, né, um coração quebrantado, que se lança aos seus pés. Agora o orgulho, irmãos, o orgulho, a soberba, né, diz que cria uma barreira entre nós e Deus. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. E eu já falei isso aqui várias vezes, né? Uma coisa é você ter o diabo como inimigo. A gente pisa na cabeça dele, né? É fácil. Anda com Deus, você vai pisar na cabeça do diabo. Outra coisa, irmãos, é a gente ter Deus como inimigo. Não há o que fazer. Não há. Porque a Bíblia fala, né, que Deus resiste ao soberbo. Há uma resistência do próprio Deus àqueles, né, que têm a soberba na sua vida. Que nós possamos quebrantar o nosso coração a Ele, mostrando que nosso coração é limpo, né, e rápido em se arrepender. Amém? Você está recebendo essa palavra? Você vai se arrepender com rapidez? Amém, glória a Deus. Marcas de um coração limpo é uma marca de alguém que tem um coração limpo, é alguém que ora. Irmãos, nós não podemos falar que o nosso coração é limpo e não ter uma vida de oração. Quem tem um coração limpo demonstra isso
com oração, com as práticas espirituais. Sabe o que é a oração? A oração é você conversar com o seu Deus. A oração é você dialogar com Ele. A oração é você tomar um café com Ele, né? A gente não senta na mesa para tomar café às vezes com as pessoas. Quando nós oramos, nós sentamos com Deus. Nós abrimos nosso coração a Ele. Então, a falta de oração, irmãos, é um sintoma de alguém que tem o coração sujo. E nós podemos viver uma vida sem oração. Nós vemos pessoas que sentam, né, nos bancos das igrejas durante anos e não têm uma vida de oração. Sabe o que você está falando para Deus? Você está falando assim: eu não preciso falar contigo. Por isso, né, aquelas pessoas que têm o coração limpo, que têm um coração voltado ao Senhor, elas oram, e oram muito. Porque orar é falar com Deus. Orar é você conversar com Ele. Orar é você ser ministrado por Ele. Sabe, existe, né, um livro que fala sobre os tesouros da oração. Sabe, quantas coisas nós podemos receber de Deus no nosso momento de oração. Quantas bênçãos nós já poderíamos ter recebido se nós tivéssemos o hábito de orar constantemente. Porque a Bíblia fala: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses. A Bíblia então vai falar: ore sem cessar. Como sem cessar? Ore em todo o tempo que você puder. Mantenha uma vida de oração. Mantenha uma vida de conexão com Deus. Eu tenho o hábito, às vezes, né, lá em casa até brinco comigo, eu tomo banho orando em línguas. Eu tenho o hábito de fazer isso. Sabe como me abençoa fazer isso? Mas é bíblico, irmão. Ore sem cessar. Ore nesse tempo que você pode. Ore no carro, ore no caminho, no ônibus. Ore, né, você trabalhando. Sabe, tem o hábito de orar eternamente. Falar: Senhor, né, o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor conhece meu falar, né? Eu estou aqui, eu talvez não possa falar agora e orar com expressão, mas eu estou aqui internamente, eu estou falando contigo. É um hábito. Fala comigo, Senhor. Mostra para mim algo novo hoje. Sabe, peça, irmão. Sabe por que a gente não recebe às vezes as coisas? Porque não pedimos. Porque não expressamos. E isso demonstra mais uma vez que o nosso coração não é limpo. Porque talvez seja autossuficiente, talvez não creia, seja incrédulo, talvez seja orgulhoso, que não quer pedir, não quer se prostrar. Muitas coisas, irmãos, nós, né, pode expressar que o nosso coração, né, não é limpo pelas, né, pelas marcas que nós temos. Uma vida de oração é assim. Pessoa que não vive uma vida de oração, né, demonstra que o seu coração não está limpo. Sabe como nós temos crescido aqui na nossa semana de oração? Toda a primeira semana do mês, nós fazemos aqui das 21h30 às 22h30, nós temos aqui na igreja a semana de oração. Nós todos os dias estamos aqui, de segunda a sexta, né, estamos orando, né, orando, clamando, buscando. Quantas coisas o Senhor já nos revelou, né, quantos livramentos, quantas bênçãos, né, que o Senhor já nos deu, né. Tenho relato de pessoas que tiveram bênçãos, né, milagres. Por quê? Porque estavam no momento de oração, em comunhão. Mas às vezes você pode falar: puxa, mas eu tive um dia cansado, eu tive um dia, né, corrido. Não, eu tenho outros afazeres, eu tenho a série do Netflix para maratonar, eu tenho futebol para jogar. Inclusive os irmãos sexta-feira jogam bola, eles saíram do futebol e vieram aqui para a oração. Irmãos, nós podemos achar 1000 desculpas. Agora, uma hora por dia
que já é pouco, para falar com o Criador do universo, aquele que te deu vida, aquele que, né, te dá bênção, aquele que te dá livramento, né, aquele que realiza os seus sonhos, aquilo que você busca, aquele que te livra das coisas más. 1 hora por dia. Tem gente que acha que é muito. E daí nós falamos, puxa, né? A gente já escutou de pessoas, mas o louvor é muito longo. Nós vamos para a igreja, o louvor demora, a palavra demora. Irmãos, uma pessoa dessa, o que ela quer fazer no céu? Você já pensou nisso? O que nós vamos fazer no céu? Nós vamos estar em constante adoração e conexão com o nosso Deus. Se a gente não quer gastar nem, né, uma pequena parte do nosso dia em relacionamento com Ele. Se a gente olhar nosso celular aqui e fazer, né, você pode fazer uma análise, né, de quantas horas você passa por dia no celular, você vai olhar, puxa, e vai pensar, eu gasto tantas horas do meu dia só olhando rede social, vendo coisas que não me agregam em nada, e eu não consigo dar meia hora de uma oração sincera, meu Deus. E quando eu vou para a palavra, a Bíblia fala, ore sem cessar. Então nós precisamos analisar isso. Talvez algo que o Senhor queira falar ao seu coração. Porque a oração, nós aprendemos a distinguir, né, a vontade de Deus. Sabe, irmãos, algo que eu vou falar ao seu coração. Quem ora, a pessoa que ora, ela distingue os desejos dela dos desejos de Deus. Talvez você está vivendo com uma barata tonta, não sabe para onde vai, não sabe os planos da sua vida, né, não para em emprego, tem dificuldade na família. Por quê? Porque você não consegue distinguir entre a tua vontade e a vontade de Deus. E sabe por quê? Porque você não ora. Comece a orar. Faça, né, uma oração ao Senhor. Comece assim, né, Senhor, eu vou orar para o Senhor agora, todos os dias. 10 minutos do meu dia. De uma oração sincera. Com o celular desligado, né, na porta do seu quarto fechada. E ore para Ele. Eu tenho certeza que o Senhor vai começar a ministrar ao seu coração coisas novas. Direções novas. Tenho certeza que Deus vai dar direções para você que você nunca pensou. Portas vão se abrir na sua vida, porque você está dando a primazia do seu coração, da sua atenção para Ele. Ore. Amém? Então, marca de um coração limpo é um coração que ora. Também é um coração ensinável. Quem tem um coração limpo, irmão, é ensinável. Quem tem um coração limpo, preza pelas opiniões das pessoas que falam da boca de Deus. Quem tem um coração ensinável, né, sempre está disposto a aprender algo novo da parte de Deus. Não fecha-se. Um coração limpo é alguém que está sempre aprendendo. E sempre vê uma oportunidade para aprender algo novo. Quem tem um coração limpo sabe que a repreensão que Deus dá é sempre para o bem e nunca para o mal. Porque eu tenho um coração ensinável. Admite seus erros e falhas. Sabe, quem tem o coração ensinável tem sempre um guarda-reio na sua vida. Sabe o que é um guarda-reio? Né? Você talvez não saiba. Já foi nas estradas, você já viu aquelas barreiras que são colocadas nas curvas? Aquilo lá chama-se guarda-reio. Por que aquilo existe? Porque se não existisse, as pessoas iam passar direto, os carros iam passar direto, iam cair no barranco e iam se arrebentar. Então o guarda-reio serve para proteger.
porque o guarda-reio te mantém na pista. Sabe, irmãos, o que eu aprendo com isso? É que nós precisamos de um guarda-reio nas nossas vidas. Nós precisamos de pessoas que nos coloquem, nos mantenham na pista, no caminho. Nós precisamos de gente que puxe as nossas orelhas e fale: ei, irmão, irmã, é por aqui, ó, você está saindo, você está indo para o outro lado. Nós precisamos ter a palavra de Deus como guarda-reio principal nas nossas vidas, que nos instrui a se manter no caminho certo, a não sair nem para a esquerda e nem para a direita. E isso só vai acontecer se você tiver um coração ensinável, disposto, a se sujeitar-se a esse guarda-reio, a essa proteção que Deus colocou na sua vida. Por isso é tão maravilhoso, irmãos, nós sermos cuidados por outras pessoas que honram a Deus, porque são guarda-reios nas nossas vidas. A Bíblia vai falar que aquele que se isola e insurge contra a verdadeira sabedoria, quem se isola não cresce, quem se isola, como a Bíblia fala, é ignorante, porque no isolamento não se aprende como se aprenderia, na comunhão, sendo cuidado. Por isso eu e você precisamos ter um coração ensinável. Nós precisamos de pessoas que cuidem das nossas vidas, que nos dê direção. E não pode ser qualquer um, irmão, tem que ser alguém que ame a Deus. Porque não adianta você pedir conselho para quem vive no mundo. Vai pedir conselho de casamento para quem vive lá fora, o que eles vão falar? Abandona, separa. Mas se você vai para a palavra de Deus, se você vai para alguém que ama realmente a sua vida, então nós precisamos de pessoas que nos dê apoio, orientação, nós precisamos prestar conta, e não é uma prestação de conta, como a gente acha, mas assim, puxa, como está a sua vida com Deus? Você tem orado, tem buscado ao Senhor? Sabe, eu vou falar para vocês como eu já fui abençoado e tenho sido muito abençoado, porque eu tenho alguém no qual eu presto conta, eu tenho alguém, um homem de Deus, que me ensina, que me corrige. E quantas coisas eu já recebi de Deus, porque eu busquei conselhos. Agora nós vemos pessoas que vivem uma vida, fora dos padrões, porque não se aconselham com nada, fazem as coisas de qualquer jeito, tomam decisões, e bate cabeça. Mas, irmãos, a marca, alguém que tem um coração limpo, é alguém que é ensinável. Sabe que nem sempre está certo. Busca conselhos, busca ajuda. Talvez você esteja passando pelo mesmo problema de 20 anos atrás, mas você nunca procurou ajuda de ninguém. Isso só mostra o quanto seu coração é fechado. Isso só mostra o quanto você é orgulhoso, é orgulhosa. Por isso, talvez você tenha que fazer uma avaliação. Puxa, por que eu tenho essa dificuldade? Eu falei semana passada sobre chorar, Muitas pessoas têm bloqueios na alma, que talvez foram feridos, talvez nunca tiveram um lar saudável, onde pudesse expressar as suas emoções. Isso trouxe um bloqueio. E talvez você esteja vivendo esse problema na sua vida, porque você se fechou. Mas não foi para isso que Deus te salvou, Não foi para viver uma vida, de amargura. A palavra de Deus, Jesus fala, que Ele veio para nos dar vida em abundância. Vida em abundância significa isso, irmãos. Não há uma vida, de amargura. Não é uma vida de lutas emocionais, onde você não rompe. Não, irmãos. Uma vida em abundância.
Mas para isso, eu preciso ter um coração ensinável. Coração ensinável. Coração prostrado. Qual é outra marca de um coração limpo? É uma marca que se alegra quando os outros são celebrados. Quer ver se você tem o coração limpo? O que você sente quando os outros à sua volta são celebrados e você não? Talvez você possa falar, eu me sinto bem, né? Mas quando alguém consegue algo que você queria, que você gostaria, que você estava almejando, isso demonstra se o nosso coração é limpo. E um coração limpo é um coração que se alegra quando os outros são celebrados. Como está seu coração quando a pessoa do seu lado é celebrada? Quando a pessoa do seu lado conquista algo que você estava buscando, você se alegra? Porque isso mostra o nosso coração. Um coração que celebra as pessoas. Puxa, o irmão tal conseguiu uma bênção na vida dele. Cara, como eu me alegro com isso. Puxa, como eu me alegrei com isso. Né? A alegria dele transformou a minha também. Um coração alegre, irmãos. Agora, tem pessoas que que têm um coração amargurado. Se fecham. Que corroem-se. E isso mostra realmente se o nosso coração é limpo, né? Quando a gente olha e vê as conquistas, né, dos outros. Sabe o que mais, irmãos? Quando a gente tem a oportunidade, né, de fazer algo para essa pessoa, mas não faz. Quando a gente é misericordioso, sabe? Talvez você tenha oportunidade. Eu estava ouvindo um pastor, ele estava falando algo assim, puxa, eu falei, olha, cara, como a gente precisa crescer nisso. Ele estava contando a história que ele disse que ele tinha, né, uma rede de autopeças e disse que um dos funcionários dele, dos funcionários, né, principal dele, pelas costas dele saiu, né, pelas costas dele, né, começou a montar, né, a sua própria empresa, começou a aliciar, né, os seus clientes, começou, né, a montar tudo. E isso, né, esse pastor falando, puxa, quando ele descobriu isso, ele ficou muito chateado, né? Puxa, talvez, né, uma pessoa que eu ajudei, que, né, eu fiz, né, o que podia, o que não podia, essa pessoa me traiu. Mas sabe, dele foi orar a Deus. Sabe o que o Senhor falou a ele? O Senhor falou para ele, eu quero que você abençoe esse homem. E olha o que o Senhor pediu para esse pastor, né? Falou assim para ele, eu quero que você feche essa loja onde ele era funcionário, você pegue todo o maquinário e você doe para esse funcionário, para ele abrir a dele. Você imagina, irmãos? Dele contando a história que disse que quando ele chegou no dia, né, e pegou, colocou tudo num caminhão e levou, né, quando esse funcionário viu ele, falou, ixi, agora o negócio complicou, esse homem vai querer me pegar de jeito. Né, e esse funcionário que, né, estava inaugurando a sua loja de peças, disse que chegou, não, eu quero me explicar, né? O pastor disse que olhou para ele, não, eu não quero que você explique nada, eu vim aqui te
Sabe o que isso, né, o que mais me impactou, né, além de tudo, foi porque esse pastor falou, olha, isso aconteceu há muitos anos e até hoje o Senhor libera bênçãos na minha vida pelo que eu fiz para esse homem. Até hoje, ele falou. Daí ele na ministração ele diz, ó, há algum tempo atrás eu recebi uma grande oferta. E o Senhor falou para mim, essa oferta está condicionada àquilo que você fez. Sabe, irmãos, quando nós somos misericordiosos, quando nós temos a oportunidade, né, de lançar talvez, né, ali, de acabar com a pessoa, né, nós temos a oportunidade de talvez ter a nossa própria justiça, mas nós optamos pela misericórdia, nós estamos fazendo como o Senhor fez com as nossas vidas. Nós estamos sendo, né, um reflexo daquilo que Deus fez para nós. Misericordiosos. E isso significa, isso demonstra uma pessoa que tem o coração limpo. Talvez você tenha a oportunidade e até a razão, irmãos, de fazer o que você pensa em fazer com aquela pessoa que te fez mal, aquela pessoa que, né, te usurpou, aquela pessoa que machucou você. Mas quando você opta pela misericórdia, irmãos, as portas se abrem na sua vida. Misericórdia. Porque nós estamos sendo um reflexo daquilo que Deus é nas nossas vidas. A Bíblia vai falar que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã nas nossas vidas. E sem isso nós deveríamos ser consumidos. Quando nós expressamos misericórdia com o nosso próximo, nós estamos sendo um reflexo de Deus. E certamente, né, o Senhor se alegra disso. Amém? Você está entendendo? Uma outra marca de um coração limpo é que nunca há um trabalho pequeno demais. Quem tem um coração limpo, tudo é uma oportunidade para que o nome do Senhor seja engrandecido. Então nada é pequeno. Nada. Quando nós olhamos para os ministérios dessa casa aqui, né, nós temos irmãos que servem em muitos ministérios, ministério infantil, né, nós temos o pessoal do estacionamento, irmãos que se doam. E para Deus não há diferença de quem tem lá fora e para quem está aqui dentro, irmãos. Quando o nosso coração está voltado para o Senhor, quando temos o coração limpo, nada é pequeno demais para Deus. Eu posso estar aqui na plataforma, eu posso estar lá no estacionamento, né, fazendo a vontade de Deus, sendo um instrumento de Deus. Isso demonstra o meu coração. Não há trabalho pequeno demais para você. Todo lugar que Deus nos coloca é uma oportunidade para o agir dEle. Se Deus te colocou num lugar, irmãos, é uma oportunidade para que, né, puxa, o nome dEle seja engrandecido. Talvez você possa estar falando, puxa, né, o lugar onde estou, o trabalho onde eu estou, né, não me valoriza, não, né, tem toda essa questão, não é um ambiente que eu gostaria, mas se Deus colocou você lá, irmãos, é porque Ele tem um propósito para você. Faça disso, né, uma base missionária para que o nome dEle seja exaltado na sua vida. Puxa, eu estou nesse lugar. Aqui é uma base missionária para que Jesus seja exaltado. Eu estou na faculdade, eu estou na escola, eu estou, sabe, eu não sei aonde, eu estou no ônibus, irmão, Deus não me abençoou com o carro ainda, então eu estou no ônibus, aqui é um lugar para que Deus seja exaltado. É aqui que o nome dEle vai ser exaltado. Aqui que eu vou falar dEle. Irmãos, uma oportunidade. Porque, para quem tem um coração limpo, nunca há um trabalho pequeno demais. Sabe, se eu estou em casa, né, nos afazeres de casa, puxa, né, é uma oportunidade de honrar a minha família, né, de lavar a louça, né, de varrer a casa, amém? Glória a Deus, aleluia. Ambiente, irmãos. Sabe, no ambiente familiar a gente precisa, né, ser exemplo.
Precisamos ser exemplo. Quem tem um coração limpo é um exemplo dentro de casa. Quem tem um coração limpo, né, é companheiro, é companheira. Valoriza o cônjuge. Sabe, e aqui eu digo algo para os casados. Às vezes você tem filho pequeno em casa, ou às vezes o filho já é maior. Mas sabe uma coisa que eu aprendi? Seus filhos precisam ver, né, o quanto vocês se amam. Precisam ver companheirismo. Precisam ver cuidado um com o outro. Eles precisam ver isso. Sabe por quê, irmãos? Porque eles vão falar assim: puxa, meu pai e minha mãe são tão unidos, eu quero ser assim como eles. Eu quero ser assim. Agora, se na sua casa só há contenda, briga, só há desprezo, você acha que os seus filhos não vão fazer isso também? Não vão buscar isso? Por isso nós precisamos então prezar. Deus te deu um ministério, que é a sua família. Esse é o primeiro ministério seu. Sua família. Às vezes a gente quer ganhar o mundo, né? Quer missionário, quer ir para não sei aonde e tal. Mas a primeira coisa que a gente normalmente pergunta, né, para essas pessoas: e a família? Como está? E sua esposa concorda com isso? Né? Eu quero ser missionário, né, na África e não sei o que tá. A sua esposa, o que ela acha disso? Ela te avaliza? Seus filhos? Nós precisamos pensar nisso, né? Eu gosto do psicólogo Jordan Peterson. Ele diz que, né, nós precisamos primeiro arrumar a nossa cama antes de mudar o mundo. Arrume a sua casa primeiro. Arrume a sua casa. Para depois para depois tentar mudar o mundo. Amém? Um coração puro, um coração limpo, também é um coração que não se ofende facilmente. Irmãos, existem pessoas que levam, né, uma vida de um coração, né, ofendido. A gente perguntava a pessoa é amargurada porque algo lhe aconteceu há 20, 30 anos atrás. Mas uma marca de quem tem um coração limpo é alguém que não se ofende facilmente, que passa por cima, porque vê o propósito maior, porque existe um propósito maior. É como a Joyce Meyer fala, né? Pessoas que amarguradas pela falta de perdão, são pessoas que tomam um veneno, né, querendo que a pessoa que a machucou morra. A amargura, a falta de perdão vai fazer você se adoecer. E existem pessoas que são ofendidas por coisas que lhe aconteceram há muito tempo atrás, mas não abre mão dessa ofensa. Sabe, um coração limpo tem uma capacidade de compreender a perspectiva do outro. Puxa, eu fui machucado por alguém, mas, né, por eu ter o coração limpo, eu consigo talvez compreender o que aquela pessoa levou aquela pessoa a fazer isso. Eu consigo olhar com outros olhos, de compaixão, de amor, de misericórdia. E às vezes a gente está preso, né, a uma ofensa que talvez a outra pessoa ou aquela pessoa que cometeu nem se lembra mais. E a gente não abandona. Famílias que não se falam, irmãos, por causa de ofensas que aconteceram há muitos anos. Filhos que não veem os pais, pais que não veem os filhos, irmãos, por causa de coisas que aconteceram no passado, irmão. Nessas ofensas.
coisas que talvez, né, machucaram, sim, mas irmão, né, Deus te deu uma vida nova, amém, aleluia, você crê nisso? Um coração limpo é um coração que não se ofende facilmente, é que paga o mal com o bem, paga o mal com o bem, que abençoa ao invés de amaldiçoar. Como eu já disse, você tem a oportunidade de causar o mal, mas a oportunidade de causar o bem vai te trazer muito mais privilégios diante de Deus. Uma outra marca de um coração limpo é que é um coração sempre grato. Gratidão, como eu já disse, abre portas, irmãos. Gratidão tem a capacidade de abrir portas na sua vida. São chaves. É uma chave que Deus coloca na sua mão, que tem a capacidade de abrir muitas portas. Gratidão. Quer ver as coisas mudar na sua vida? Comece a ser grato. Grato. Puxa, Senhor, eu sou grato pelo que o Senhor tem feito. Eu sou grato pelo hoje. Eu sou grato pelo que o Senhor fez. Eu sou grato pelo livramento. Puxa, me aconteceu uma situação, né? Bati o carro, tal. Não, Senhor, eu sou grato porque o Senhor me livrou. Podia ter sido algo pior. Senhor, eu sou grato pelo ar que eu respiro hoje, pela misericórdia, por abrir os meus olhos. Quantas pessoas estão no leito dos hospitais e não conseguem nem abrir os olhos. Mas eu sou grato, Senhor. Quando a gente começa a olhar, né, com os olhos da gratidão, a nossa vida muda. Porque convenhamos, irmãos, você não viveria perto de alguém ingrato, toda hora sendo ingrato, não é verdade? Quem que viveria aqui? Ninguém, né? Por que a gente acha que Deus tem que viver com a gente assim? Muda, né, as suas falas. Comece a agradecer. Eu estava ouvindo, não sei quem falou, não lembro se foi um pastor, não sei, que às vezes a gente começa um assunto com um estranho sendo, né, reclamando do tempo, né? Já viu essa? Puxa, está chovendo hoje, né? Às vezes a gente começa errado já, né? Começa o assunto reclamando. Comece um assunto agora agradecendo. Olha que bênção, né? Que esse tempo. Olha só, está chovendo, glória a Deus. Mude a ótica. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Sabe, ser grato é você sorrir no ordinário, nas coisas simples, no dia a dia, né? Nas coisas do dia a dia. Puxa, Senhor, minha família, né? Sou grato, Senhor, porque eu tenho um lar, tenho uma casa, tenho um colchão para dormir. Quantas pessoas não têm? Né? É começar a olhar com outros olhos. E assim, irmãos, uma marca de um coração limpo é alguém que é grato. Se você não é grato, né, talvez você precisa, né, limpar, né, o seu coração de algumas coisas que entraram. Mais uma marca de quem tem o coração limpo é quem não tem um senso de merecimento. Aliás, quem tem um coração limpo sabe onde deveria estar se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor. Mas sabe, quer ver alguém que tem o coração sujo? É alguém que sempre é culpa de alguém. Não, porque eu merecia isso, eu merecia esse cargo. Eu merecia isso, eu merecia essa promoção. Né? Eu merecia, né, ter recebido essa bênção no lugar do meu irmão. Né? Pessoas assim mostram e demonstram que o seu coração está sujo. Agora, quem tem um coração limpo, não, irmãos. Puxa, eu não merecia nada. Pela graça, pelo favor de Deus,
é dele, por ele, para ele. Pessoas assim. Eu estava estudando e eu escutei algo que eu falei, puxa, eu nunca tinha pensado assim. Uma definição sobre misericórdia e graça. Misericórdia é quando não recebo o que mereço. E graça é quando recebo o que não mereço. Então, misericórdia, é quando não recebo o que mereço. O que eu merecia? Eu merecia a condenação pelos meus pecados. Jesus levou sobre si. Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isso demonstra a misericórdia de Deus. E graça é quando recebo o que não mereço. A graça, o favor imerecido do Senhor, a salvação, aquilo que Ele nos deu. Eu não merecia nada, mas o Senhor fez. Quando eu tenho esse senso, quando eu entendo, olha, eu não mereço nada, mas o Senhor me deu tudo que eu preciso. Isso demonstra que meu coração está limpo. Agora, enquanto você achar que merece algo, irmãos, talvez você precise trabalhar para que o seu coração seja limpo. E para finalizar, eu queria já chamar o Ministério de Louvor. Um coração limpo é alguém que está bem com o que ele é. Eu estou bem com quem eu sou. E contentado com quem eu não sou. Eu queria que você abrisse comigo Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim, o apóstolo Paulo falando: digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento. Um coração limpo, a marca de um coração limpo, alguém que tem um contentamento nas coisas desse mundo. Que o foco é no invisível e não nas posses. Meu foco não é nas posses, ainda que eu precise disso para a minha vida, mas o meu foco é naquilo que me aguarda. Meu foco não está nessa terra, está nas coisas que Deus já preparou de antemão. Sabe, irmãos, a gente precisa focar nas coisas corretas. Quem tem um coração limpo tem o foco ajustado nas coisas eternas. E eu não estou falando para você abrir mão de sonhos e metas, realizações, até porque a gente precisa disso para cumprir o propósito de Deus. Eu creio que Deus vai levantar empresários, pessoas de posses. Por quê? Não porque Deus quer só te abençoar, te dar muito dinheiro, não. Deus quer que você seja um instrumento dele na área que ele vai te colocar. Mas sabe, muitas vezes a gente se perde porque nós começamos a tirar o foco das coisas do alto e colocar o foco nas coisas da terra, que vão acabar. Mas quando nós olhamos, para a palavra de Deus, e aqui nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, e essa semana a gente escutou uma ministração sobre o apóstolo Paulo. Paulo mudou o foco da vida dele. Quando ele escreveu isso, ele disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E olha que ele não passou coisas fáceis. Talvez eu e você nunca vamos passar as dificuldades que ele passou, certamente, Mas um homem
que tinha o foco nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Quando ao fim da sua carreira, escrevendo a Timóteo, ele fala: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Sabe, irmãos, é tão maravilhoso a gente olhar para a vida de alguém e ver aquela pessoa viveu um bom combate, encerrou a carreira e ela guardou algo que mais precioso ela tinha, a sua fé. Essa semana eu e a Daiane fomos num velório e a gente olhou e viu uma pessoa, no caso a avó da Daiane, e guardou a fé. Sabe, é tão leve a gente olhar, e saber para onde a pessoa está. E algo que eu quero falar para você, irmãos, é que não foque, não coloque os seus olhos nas coisas desse mundo. Sei que você tem desafios, eu também tenho. Você também tem sonhos, eu também tenho. Coisas que queremos conquistar, desejos, é natural, viagens, bens, sim. E não tem problema nenhum nisso. O problema é quando você faz disso o seu Deus. Quando você coloca nisso as suas esperanças. Porque se eu fizer isso, eu vou ser feliz. Porque se eu fizer isso, eu vou resolver a minha vida. Porque se eu fizer isso, eu vou conquistar tudo que eu queria. Não. Você só vai encontrar o preenchimento da sua vida e a satisfação plena na pessoa de Jesus Cristo. É só nele. Eu queria que você ficasse de pé. A Bíblia vai falar em Salmos capítulo 24, verso 3, para a gente concluir. Salmos capítulo 24, verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Então a palavra de Deus vai falar aqui duas coisas principais: limpos de mão e puro de coração. Aqueles que subirão ao Monte Santo do Senhor. As mãos aqui simbolizam o agir humano. Um dia nós vamos prestar conta do nosso agir perante o Senhor. Um dia nós vamos prestar conta para Ele. Então, o salmista aqui nos convida a fazer uma reflexão sobre essa coerência dos nossos atos com a nossa motivação. Que nós possamos hoje levantar as nossas mãos e o Senhor vê em nós uma mão limpa. Talvez você possa falar: puxa, tem muitas coisas que me fazem, ter um coração ainda, não digo sujo, mas meio manchadinho, Mas sabe qual que é a maravilha do Senhor? É porque hoje, nesse dia, nesse momento, o Senhor está te dando a oportunidade de se ajustar aos caminhos dele. Hoje é uma oportunidade, irmãos. E não despreze as oportunidades que o Senhor dá nas nossas vidas. Eu queria, enquanto vai ser ministrada uma canção, que você orasse a Deus. Talvez áreas que você precisa mudar. Talvez coisas que você precisa realizar, fazer, que você não fez. Talvez você precisa liberar perdão. Talvez você precisa pedir perdão. Talvez você precise se comprometer a viver uma vida de oração, de busca.
abrindo mão dos seus achismos, abrindo mão da sua justiça própria e pensando: puxa, eu tenho algo muito maior e melhor a buscar. Enquanto vai ser ministrada essa canção, eu queria que você fizesse isso. Você pode orar da sua forma. Se você quiser sentar, ajoelhar, quiser vir à frente da plataforma aqui. Mas eu queria que você desse uma resposta a Deus. Não fique omisso, nem que seja só para agradecer a Ele. Mesmo que você saiba a letra da música, eu não queria que você cantasse ela. Eu queria que você orasse a Deus. Faça uma oração sincera para Ele. Talvez você nunca tenha feito. Talvez você nem saiba fazer. E não tem problema, irmãos. Deus conhece o nosso coração. Mas sabe, Deus espera uma posição nossa. Uma posição. Mesmo na nossa falta de conhecimento dEle, Deus espera que a gente dê uma posição a Ele. Fala: Senhor, eu não te conheço, eu não sei orar. Eu nunca fiz essas doideiras aí que os crentes fazem, né? Mas eu queria hoje ter um papo sério contigo. Eu não sei falar bonito. Eu não sei falar palavras, né, bonitas. Se você acha que Deus está ligando para isso? Não. Ele quer ouvir o seu coração. E você fala a Deus como se estivesse falando com alguém qual você ama de verdade. Vamos fazer isso. Feche seus olhos, cruze sua cabeça. E o Senhor está aqui, Ele vai agir na sua vida. Toma-me, rendida estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu. Aqui rendido estou. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu.
a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre eu cantarei. Faz em mim o Teu querer. Aleluia, Senhor. Se sujeitamos, Senhor, à Sua vontade. Por isso pedimos, Espírito Santo, limpa os nossos corações. Limpa os nossos corações. Que possamos ser um instrumento do Senhor, ser a imagem do Senhor. Possamos andar nesse lugar, Senhor, que o Senhor deseja. Por isso, apara-nos, Senhor. Constrange-nos. Toca-nos, molda-nos, Senhor. Cura-nos. Eu oro em nome de Jesus que possamos ser transformados, Senhor, pela imagem e semelhança do Senhor. Que possamos andar nesse lugar, Senhor. Possamos ser um instrumento do Senhor. Oh Deus, eu oro, Pai, para que nós possamos andar em integridade, buscando a santidade do Senhor. Que possamos ser um instrumento com as mesmas características que Jesus. Ensina-nos, Senhor, a sermos misericordiosos. Ensina-nos, Senhor, a amarmos o nosso próximo. Ensina-nos, Senhor, a ser luz. Luz para as trevas. Eu oro em nome de Jesus, um toque de sabedoria do Senhor. Eu oro para que o Senhor venha quebrar as correntes, Senhor, que tem nos prendidos, que tem nos afastado, Senhor, do caminho. Eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Eu sou Teu, Vem, Espírito Santo. e Tu és meu. Molda-nos. Molda-nos. Usa-nos. Usa-nos. Usa-nos, Espírito Santo. Usa-nos. Limpa-nos. Limpa-nos. A Tua palavra diz, Senhor, que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sim, que os nossos olhos contemplem o Senhor, o Rei da Glória. Que os nossos olhos vejam o Senhor. Por isso limpa-nos, limpa os nossos corações. Tira toda a raiz de pecado, Senhor. Tira toda a mancha, tira todo o orgulho, tira toda a incredulidade, Senhor. Leva-nos a esse lugar, Senhor, que possamos olhar para o Senhor, subir ao monte santo do Senhor. Oh Deus, com as mãos limpas e um coração puro, leva-nos a esse lugar, Senhor. Leva-nos a esse lugar de intimidade. Caminha-nos, Senhor. Sim. Eu oro o toque do Senhor. Eu sou Teu, Sobrenatural. e Tu Toque sobrenatural do és Senhor. Sim. Declare, querido. Declare. Louve o Senhor. Louve o Senhor nesse lugar. Proclame as grandezas de Deus na sua vida. Proclame. Proclame. Levante as suas mãos e adore ao Senhor. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre eu cantarei. Faz em mim o Teu querer. Minha vida dou A Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre eu cantarei. Faz em mim o Teu
Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Glórias a ti, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém? Quantos recebem essa palavra? Amém? Glória a Deus. Queridos, nós somos uma igreja que serve. E nós temos aqui os líderes, né, para servir a sua vida. Então, se você precisar, você saiba que tem alguém que quer ver você crescer. Na sua vida ministerial, na sua vida com Deus, na sua vida familiar, na sua vida financeira. Saiba que nós estamos empenhados em propagar o reino de Deus nesse lugar. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor te guarde, te proteja, que dê uma semana abençoada, que seja, né, uma semana de bênçãos sobre ti, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu oro em nome de Jesus, que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Deus abençoe sua vida, vá em paz, que o Senhor te guarde, te proteja, em nome de Jesus. Deus é bom.